O Brasil é o país mais crente do mundo. É assim que diz a pesquisa que recentemente saiu agora, no mês de maio do ano 2023, o ano vigente, 2023. 89% da população brasileira afirma acreditar em Deus. Isso é muito bom. Isso é sintomático. Essa crença em Deus significa que o Brasil é um país onde a pregação da palavra de Deus, a pregação do evangelho, trouxe grande repercussão. Como nação, o Brasil tem uma ancestralidade cristã, começou com o catolicismo, evidentemente, na sua forma de evangelizar, usando a colonização, né, juntando colonização e evangelização, trouxe para o Brasil a crença em Deus. Mas, ao longo da linha do tempo, o Brasil foi passando por um aperfeiçoamento nessa crença com a chegada dos protestantes, porque, evidentemente, o protestantismo traz uma mensagem muito mais bíblica, menos voltada para tradições, como no caso do catolicismo, e bem mais focada na Bíblia Sagrada, nos ensinamentos da palavra de Deus. E eu posso dizer que isso aperfeiçoou a crença em Deus. E também na própria prática da crença evangélica, da crença nos ensinamentos da palavra de Deus, houve sim uma repercussão positiva e podemos dizer um aperfeiçoamento, com todo respeito ao catolicismo, mas o catolicismo se atém muito aos rituais, às rezas, às repetições, situações até muito herméticas nessa questão relacionada à devoção humana, né? Quando eu digo herméticas, eu estou me referindo muito a práticas ritualísticas, a eventos pessoais que se repetem, né? Eles não se desenvolvem. Vou usar até o termo aqui, a piedade católica, ela está muito mais voltada para os mantras, para as rezas, para as festas, os simbolismos católicos, do que propriamente para uma vida prática, para um dia a dia, né? De mais testemunho de fé, não é verdade? E com a presença dos protestantes, né, e evangélicos, vamos usar o termo protestantes e evangélicos no Brasil, essa crença em Deus ela se robusteceu, evidentemente. Porém, de uns tempos para cá, essa crença ela se acomodou. Por quê? Porque aí entra o fator preocupante dessa questão. E o fator preocupante é o arrefecimento, né? É o enfraquecimento da mensagem bíblica, né? Quando a igreja evangélica, aí eu vou tirar o catolicismo agora, tá? Deixa o catolicismo para lá. A crença protestante evangélica, ela perdeu bastante de sua influência no quesito piedade, ou seja, no quesito prática da fé, prática da crença. E quando eu falo de piedade, eu estou falando da piedade no sentido bíblico mesmo, no sentido amplo da Bíblia, que é a prática da fé, a prática daquilo que se crê. Então, houve um enfraquecimento. E essa atuação da igreja evangélica / protestante no Brasil, ela se tornou bastante superficial. Eu vou separar um pouco o protestantismo. O protestantismo ele tem uma característica de ênfase teológica e bíblica bastante substanciosa. Porém, tanto o protestantismo raiz, né, lá, o protestantismo, quanto o evangelicalismo, eles se aculturaram demais. É isso que eu quero dizer. Eles mimetizaram demais a cultura brasileira de um modo geral, de maneira que perderam, né? Eles perderam vou dizer assim, eles perderam o fervor, eles perderam o fervor espiritual da sua atuação, da sua influência, do seu impacto na sociedade, na nação, na vida do povo brasileiro. Mas ficou a crença.
não tenho dúvida. Ficou a crença. De maneira que nós temos agora, maio de 2023, 89% dos brasileiros creem em Deus. Esse número já esteve mais alto. Há um tempo atrás, estava acima de 90%. Mas eu quero fechar numa questão aqui, uma questão preocupante. O que me preocupa, e eu creio que o que preocupa muitos de nós, evangélicos, protestantes, a superficialidade da nossa pregação, ou da nossa atuação, da nossa influência querigmática. Quando eu digo querigmática, eu estou me referindo à nossa influência na pregação da palavra, na pregação do evangelho, no ensino do evangelho. Houve, sim, um arrefecimento, um enfraquecimento na pegada, tá? Na força de influência, na força de impacto. Nós nos tornamos menos confrontadores. E ao nos tornarmos menos confrontadores com o mundo, com a realidade, com a cultura, ao confrontarmos menos com a cultura, diminuiu drasticamente a piedade, diminuiu drasticamente a prática. Temos crença, mas sofremos com um déficit de piedade. E aí, eu até sugeriria para você que está me assistindo, para você ler a carta de Tiago, porque a carta de Tiago é a carta do chamado à coerência entre fé e obras, entre crença e prática. Tem uma parte do capítulo 2, verso 29, de Tiago, e que ele faz uma pergunta, que é aquela famosa pergunta retórica, e ele já, ao escrevendo ali o texto, ele já tem a resposta do leitor e já dá também a sua contra-resposta. Então ele pergunta o seguinte: você crê que existe um Deus? Ao fazer a pergunta, ele já tem a resposta, porque ele está falando para um público crente. Só que ele vai dizer o seguinte: ok, você faz bem. E aí já tem um elemento irônico nessa, você faz bem. Porque ele vai dizer o seguinte, ele vai fazer uma ironia, ele vai usar um argumento irônico para confrontar, para chocar aquele que está lendo ele. Ele diz, os demônios também creem e tremem. É um choque, é uma confrontação. Tiago, ele está jogando pesado para cima dos leitores dele. Eu não digo talvez, mas a carta de Tiago, nesta constatação de 89% de crentes no Brasil, ela é muito apropriada. Tiago está falando com a gente através desse versículo 19 do capítulo 2. Você crê? Sim, nós cremos em Deus. Ok, faz bem, você faz bem. Ou seja, é um grande passo. É uma grande oportunidade, sim, é um grande feito, crer em Deus. Mas isso não leva ao mais importante, não leva à salvação. Porque os demônios, eles creem e ele agrega mais o valor, e tremem. Ou seja, eles sentem o impacto da presença, da glória de Deus, e eles sentem aquele temor. Eles sentem a presença da glória de Deus, tremem diante disso, eles se assustam diante disso. E às vezes eu fico vendo o povo no culto, a gente no culto. A gente está lá no culto, estão louvando, ou então alguém está pregando, alguém está dando um testemunho, e tem gente naquele momento lá, conversando, brincando, crianças riscando, e os adultos, os jovens, muitos ali no Facebook, passando mensagem no WhatsApp, conversando amenidades no WhatsApp, ou então fazendo consultas no Instagram, enquanto o pastor está pregando, o irmão ali está pregando, alguém está cantando, louvando a Deus, ao invés de estar interagindo, ao invés de estar ali absorvendo o ensinamento da palavra, não, está lá, tranquilo. Enquanto tem gente orando fervorosamente, enquanto nós temos uma mensagem ali vibrante, a palavra de Deus sendo pregada, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo pessoas indiferentes, gente completamente distante do ambiente ali, da pregação, do ensino, do louvor. Os demônios creem e tremem. Nós estamos precisando, então, de uma coerência. Eu estou falando nós, porque eu me incluo nisso, tá ok?
Nós estamos precisando de uma coerência nesse aspecto. Estamos precisando de uma coerência, sim. A carta de Tiago, ela vai tratar dessa coerência do início ao fim. Do início ao fim. Se você ler a carta de Tiago atentamente, você vai ver que há uma coerência, há um chamado à coerência. É preciso coerência. Temos 89% de crentes do Brasil, mas essa crença do Brasil está precisando de coerência. Por quê? Olha só o resultado. Olha só o resultado da nossa sociedade. Se realmente desses 89% de crentes do Brasil, tivéssemos aí 50% de gente realmente coerente com a fé e prática, né? Qual seria o cenário, por exemplo, o cenário de comportamento do Brasil? Que a nossa educação brasileira, a educação, eu falo da educação secular, como é que está? Só doutrinação ideológica, marxista. Será que se a gente tivesse realmente a coerência da prática, da fé, nós não teríamos um ser humano muito mais bem dotado, muito mais bem intelectualizado? Não estou nem falando de religiosidade em si. Não estou falando de oração em sala de aula, não estou falando disso, não. Não estou falando disso. Não estou falando de pregar sobre Deus na sala de aula. Não. Eu estou falando o seguinte, será que nós não teríamos algumas gerações aí já formadas e outras gerações sendo preparadas para serem verdadeiros gênios ou grandes profissionais, excelentes profissionais? Será que nós não estaríamos hoje com gerações de adultos, de gente formada, e novas gerações educadas, bem educadas em casa? Menos gente com déficit de autoestima? Se desses 89%, 50% tivesse exercendo a piedade, estivesse mesmo no fervor, estivesse praticando essa crença, eu acredito piamente, eu acredito com toda absoluta certeza que nós teríamos um número muito baixo de gente com baixa autoestima, teríamos um número muito baixo de adolescentes e jovens sem noção, né? Sem noção. Quando eu falo sem noção, é mesmo pessoal rebelde aí, ligado na droga, na delinquência, na criminalidade. Será? Por quê? Porque aí nós teríamos lares, nós teríamos famílias piedosas, famílias coerentes. Será que não teríamos, então, mais jovens dedicados ao serviço do Senhor, à evangelização, ao estudo mesmo. Jovens mais dedicados às ciências, a uma boa leitura. Né? Será que não teríamos crianças? Será que não teríamos crianças muito mais preocupadas em aprender matemática, português, história, geografia, do que dar ouvidos, por exemplo, a esses influenciadores digitais aí que pervertem a mente das crianças? Por quê? Porque essa coerência começaria em casa, no lar, na família. E aí para a igreja, para o coletivo da igreja. Aí nós teríamos o quê? Nós teríamos comunhão, nós teríamos serviço cristão, nós teríamos uma adoração muito mais efetiva e eficaz, muito mais produtiva em termos de impacto na sociedade do que propriamente o que nós estamos vendo hoje, que é muito panfletagem, né? Muito emocionalismo, né? Muito showzinho, muito... Tá? E não estamos impactando a sociedade. Porque olha o que nós estamos vendo. Estamos vendo crianças, adolescentes, cada vez mais rebelados, cada vez mais vazios de conhecimento, de intelectualidade, e cada vez mais vazios de Deus. Cada vez mais vazios de Deus. Porque esses 89% já diminuiu. Antes era 90%, mais de 90%. Está caindo. Ok? Vamos lá. O que nós teríamos? Nós teríamos gente muito mais correta, atuando no mercado, na economia, na educação, na saúde. Teríamos muito mais gente voltada para o bem do ser humano do que para o seu próprio bem, em todas as áreas da vida. Né? Na igreja, na educação, na saúde, no serviço público de um modo geral.
tá? No comércio, nas transações financeiras, teria muito mais gente voltada para o bem comum, na política, que é um ambiente que influencia tudo na sociedade. Política, você pode até não reconhecer, mas é verdade, porque se decidem as coisas lá, se legisla e se executa. Lá é na política, judiciário, executivo, legislativo. Então, se nós tivéssemos uma coerência entre crença e prática, nós teríamos juízes mais justos. Nós não estaríamos assistindo o que estamos assistindo aqui no Brasil. Perseguições, prisões, censura por parte de uma fatia considerável do judiciário, está transgredindo a própria lei. Nós não teríamos. Por quê? Porque o povo crente estaria sendo coerente com a sua crença, praticando a fé bíblica, os ensinamentos da palavra de Deus, os ensinamentos da Bíblia, aquilo que se aprende na igreja, as práticas da vida, as práticas virtuosas da vida. Teríamos uma sociedade menos atribulada emocionalmente, e quando eu falo atribulada emocionalmente, estou me referindo a todas essas mazelas emocionais. Teríamos uma sociedade menos delinquente, menos corrupta, menos. Estou falando menos, tá? Não estou falando totalmente honesta, não, porque isso aí não vai ser possível. Menos corrupta, menos violenta, menos egoísta. Não teríamos criança batendo na cara de pai e de mãe. Não teríamos crianças sendo sexualizadas precocemente. Teríamos um número muito, mas muito inferior, muito pequeno, de abusos sexuais, de estupros, de assassinatos, porque prevaleceriam os valores ensinados na palavra de Deus. Então, é essa a minha preocupação quando eu olho que 89% dos brasileiros creem em Deus e colocam o Brasil no topo dos países mais crentes em Deus. Okay? Que Deus nos abençoe, que a gente possa dar uma lida na carta de Tiago e entender o chamado a essa coerência entre crença e prática. Se a gente unir essas duas coisas, a gente vai mudar muito, começando pela vida pessoal da gente, a minha vida, minha família, minha igreja e a sociedade de modo geral. É um efeito dominó, é um efeito por impacto, por influência. Ok? É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, que Deus abençoe. E vamos mudar, vamos ser coerentes. Vamos, nós todos, eu e você que está aí me assistindo, ok? Um abraço, fiquem com Deus.